Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo do nosso canal, Entre Etapas e Beijos. E queremos agradecer desde já aí pelo pessoal que tem assistido, que tem dado um feedback pra gente aí, para que a gente continue fazendo esse trabalho, né? Como a gente sempre fala, a pretensão não é ensinar nada a ninguém, é simplesmente compartilhar um pouco da nossa vida, compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então compartilhe aí, curte, envia para seus amigos para que possa, alcançar as pessoas. Vamos iniciar com uma palavra, tá lá em Colossenses 3, no versículo 14 e 15, que fala assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Boa noite. Então, hoje a gente separou aqui um pouco das etapas, que o cérebro passa durante uma relação, durante desde o momento em que a gente se conhece, conhece ali quem vai ser o nosso par romântico, até o momento, do casamento e depois, que os filhos saem de casa. Existem fases, e eu vou falar de novo do ponto de vista do cérebro, da química, que envolve o cérebro nessas etapas. Então, assim, eu vou falar de química, o meu marido é químico, e se eu tiver. Ela vai falar da química do amor, né? Eu sou químico, químico mesmo. É um pouco diferente, né? Mas. É que no corpo tudo é química, né? E no cérebro é assim também. Então, a primeira etapa é um momento que a gente chama de atração, que é quando você conhece alguém, né? Quando a gente conhece alguém que a gente se interessa pela pessoa, né? Que a gente que existe algo de diferente ali que nos chama a atenção, né? E faz com que a gente se interesse pela pessoa. E existem, como eu já falei outras vezes, vários âmbitos em que isso acontece. De uma forma espiritual, de uma forma psicológica, e cada um vai abordar de um jeito, e eu vou me limitar a falar um pouco do que acontece no corpo, quando a gente se interessa. Existe os hormônios, ficaram bem conhecidos aí, porque tiveram umas matérias na TV falando disso, que são os feromônios, que a gente libera pela pele e que isso faz com que uma outra pessoa possa se interessar por nós. Então existe uma combinação aí, que vai fazer com que determinada pessoa se aproxime e quimicamente tenha mais atração por um tipo de pessoa do que por outro. Mas
Isso acontece, eu não sei se vocês lembram da primeira vez que vocês viram aí a pessoa que vocês amam, mas existe. Fala. Ah, não, tô pensando. Ah, Que quando você me viu pela primeira vez, quando eu ainda tinha cabelo, é né? verdade, tinha até topete, né? A gente, tá vendo? A química se autorregula, né? Ainda bem, né? A gente vai regulando conforme as mudanças, né? Mas existe, eu não sei se vocês se lembram, às vezes a mão começa a transpirar, né? A temperatura do corpo aumenta e por isso a gente às vezes fica com a mão molhada, né? Existe o cheiro. Às vezes, se a pessoa usava um perfume na época, toda vez que você sentir o cheiro daquele perfume, vai ativar uma região do cérebro que vai te levar para aquela época, né? Aquele momento que você fala, nossa, esse cheiro desse perfume, ou de uma comida, ou de alguma coisa me leva lá no passado, porque está relacionado com memórias, né? Aí falando quimicamente, as indústrias farmacêuticas pensam muito nisso. Pensam bastante, Porque né? sabe que o cheiro vai sempre relembrar algo, né? Existe a perda de apetite em alguns casos e a perda de sono, porque a pessoa começa a deita e fica relembrando, né, o tempo todo ali e pensando nas bobagens que falou, né, porque parece que a gente só fala besteira, né? A gente Não, fica nervoso. às vezes sem saber o que falar É. e quando fala. Aí fala, por que que eu disse aquilo, né? Existe também um aumento da frequência cardíaca. Ou seja, tudo isso acontece por um tempo. Então, não dá para manter esse sistema ativo por muito tempo no corpo. Imagina assim, essa é a primeira etapa mesmo. Porque imagina lá você, igual a gente, né? Tá há quase 16 anos. E Ainda até hoje, se eu olhar para o João, minha frequência cardíaca aumentar, já tinha infartado. ou a mão ficar fria, ou né, se encontra ali pela casa, fica nervoso. Não, não dá. Essa primeira etapa é unicamente para que haja esse início, né? Para que haja esse interesse. E então ela é sustentada por um tempo, né? Mas ela precisa saturar. Então ela precisa cessar para entrar na segunda fase. E a segunda fase também é uma fase um pouco engraçada, que é a fase que a gente chama do disfarce. É uma fase que a gente fica tentando esconder os defeitos, né? Então, Tentando manter a aparência, né? você sai para jantar e não come ou come pouco, Ah, eu com acho que eu não medo. fiz isso não. Você nunca fez, né? É. Se vigia o tempo todo, com medo de falar algo errado ou de dar gafe. É uma fase meio que para manter a aparência, né? Que é uma proteção, né, do próprio cérebro para
fazer com que aquilo dure um pouco mais de tempo, né? E é uma fase que passa logo também. Quer dizer, se passou a primeira fase, foi para a segunda e ok, tem uma grande chance de ir para a terceira fase. Eu estou falando tudo bem rapidinho, porque a ideia é a gente dar uma pincelada aqui, mas tem muitos detalhes nisso tudo. Mas a terceira fase é a fase da descoberta, ou seja, pequenos defeitos são tolerados. É aquele momento assim, primeiro, na segunda fase a gente olha e fala, puxa, não vejo defeito na pessoa, né? Até hoje. Hoje a gente se ama, né? Porque conhece os defeitos e continua junto. Então é uma fase que as pessoas costumam falar de paixão, né? Aliás, em alguns lugares e para determinadas culturas, a paixão significa, tem relação com estar doente. Ou seja, é um momento atípico, né? Temporário e que precisa passar, né? Então, essa terceira fase, a gente começa a enxergar, ele se atrasa um pouco, né? Mas isso é normal. Puxa, ele é um pouco esquecido, né? O João é muito esquecido. O meu filho mais novo assistiu um vídeo sobre TDAH e ele vive dando diagnóstico pro pai dele, vive falando que ele é TDAH, né? Porque ele tem realmente uma dificuldade assim de lembrar, né, de algumas coisas. E a gente vai dando desculpa, tudo bem, mas com isso dá para lidar, né? Existem, né, momentos que ali já existe a perda de interesse, né? Porque às vezes a pessoa tem um defeito que o outro não consegue suportar. Né? A quarta fase é a fase do como você mudou. Na verdade, é uma fase que não existe mais tantas estratégias ali para se proteger, para esconder os defeitos, né? Então é uma fase que a gente consegue enxergar com mais clareza um outro. E é uma fase decisiva, né, para os casais. Que muitas vezes, né, chegam nessa fase até quando estão namorando e aí sim, acaba ou entra naquele engano de eu vou mudar o outro, né? Mas assim, é uma fase importante porque é uma fase que há uma visão melhor, né, entre um e o outro ali. E aí, se ela continuar, né, passa para a quinta fase, uma etapa, né, e aí é a necessidade de projetos, né, de construir uma vida junta, de pensar no que vai fazer né, dali em diante. De amadurecer a relação, né? Então, são projetos grandes do tipo casar, comprar uma casa, né? Viagens, planejar a vinda dos filhos. É uma fase de vínculo mais forte e de maior segurança entre um e outro, e de maior intimidade também, né? Que um se sente mais à vontade em relação ao outro. E a sexta etapa, que é uma etapa de aproximação.
que normalmente é uma etapa onde os filhos já estão grandes, já cresceram, né? Sim. Tem menos compromisso com o trabalho, já está naquela fase de quase se aposentar ali. Então, os dois meio que voltam-se novamente um para o outro, né? E nesse momento, embora exista, né, ali questões em relação ao distanciamento do filho, né, dos filhos e a, é, a dificuldade de lidar com isso também, né, que os filhos Sim, estão estão mais saindo, então, né? independentes, né, mas de uma certa forma existe mais uma aproximação do casal. E é isso. A gente tem que passar por todas essas etapas e passa, né? É É, importante viver todas elas. E é importante viver tudo isso e quando a gente está, né, como nós somos cristãos e eu acredito que se torna um pouco mais fácil, né? Entregando ao Senhor tudo isso. E a gente ainda vive várias etapas ainda, né? E de não vez em sei quando a quantas gente volta, algumas, volta alguma. mas é importante a gente estar sempre próximo do outro. É, E é isso. e é isso por A hoje. gente quer agradecer mais uma vez por vocês estarem aí com a gente, tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus.